Essa parte agora eu considero muito importante porque nós estamos hoje diante de uma encruzilhada ou de uma bifurcação no meio do nosso caminho do progresso econômico da humanidade. Então, até hoje, nós estávamos acostumados a implementar de forma gradativa a tecnologia nas nossas vidas, permitindo com que ela pudesse nos dar cada vez mais benefícios em relação à velocidade, em relação à praticidade. Mas agora nós estamos chegando num momento onde nós temos aí uma dicotomia na qual os dois lados são completamente antagônicos. Então, um lado te leva para uma liberdade muito grande, para uma movimentação de valores que é inimaginável, que está ocorrendo nesse exato momento, praticamente uma revolução descentralizada. E, para o outro lado, nós estamos vendo o planejamento de décadas para chegar no suprassumo dos sonhos de qualquer tirano, onde você tem um controle total e o pior, não percebido pela população. Então o objetivo hoje desse podcast vai ser passar para você a diferenciação entre o que você vê, o que você chama de moeda digital, criptomoeda, né? E todos esses conceitos acabam sendo misturados, seja por ignorância das pessoas, ou seja, por má fé de outras que sabem exatamente a diferença, mas elas querem usar isso para que exista uma adoção e que tudo entre ali no mesmo pote, mas que para você vai significar uma diferença entre a liberdade e você não poder movimentar o seu valor, que é a sua prosperidade. Então é isso que eu gostaria de diferenciar hoje aqui. Então, a primeira parte eu quero falar sobre o que os governos estão fazendo cada vez mais, que é a implementação das CBDCs. Eu acho que isso é muito importante que você tenha em mente, que são as Central Bank Digital Currencies, no qual os governos, os bancos centrais começam a ter um papel muito maior do que antes, porque até então eles são órgãos mediadores, eles usam os bancos para ter aí o capital fluindo na economia. Só que agora os bancos começam a ser engolidos aos poucos, para que no final das contas o grande plano do longo prazo é você ter uma implementação total na qual o Banco Central é aquele que emite, é aquele que empresta, mas não somente para instituições, é aquele que vai agora diretamente na casa do consumidor final, na casa de você, na casa da sua família, né? Da sua família, minha, de todos nós. E claro que todos nós somos pessoas registradas em um país. Então nós temos que ter um CPF, uma carteira de identidade, um passaporte, e isso faz com que a nossa identidade seja muito mais exposta. Então quando você está falando de CBDCs, você está falando do uso da tecnologia, que vai facilitar a sua vida cada vez mais, mas ao mesmo tempo ela tem ali uma parte do background, onde você dá total controle ao governo. Então, se às vezes eu quero fazer uma políticas de estímulo, como um Bolsa Família, uma ajuda emergencial para a pandemia e várias outras coisas, ou até a concepção da renda universal básica, que todo mundo chama, né, de UBI, Universal Basic Income, onde você vai ter um salário para o resto da vida, porque talvez você seja substituído por robôs, ou a automação tome conta dos empregos e pessoas precisam ter pelo menos um mínimo para viver, como a cabeça dos bancos centrais penso e dos governadores. Isso é muito aceito pela população. Então tudo isso é permitido por esse sistema de CBDC sem ter nenhum tipo de obstáculo, de intermediário. Só que aí vem uma série de coisas, de efeitos colaterais que acontecem nessa implementação. Então, a partir do momento em que o governo tem um planejamento específico econômico, dependendo do que ele quiser fazer, ele vai focar os seus investimentos em determinadas áreas, vai favorecer algumas empresas, vai desfavorecer outras empresas, mas ela pode até punir outras empresas. Então imagina eu dar um auxílio emergencial para a população, mas eu quero que ela gaste somente
com determinadas coisas em determinados momentos. Então, por que isso acontece? Porque você acaba tendo uma moeda totalmente programável. Então, essa programabilidade, você transformar o dinheiro num software, onde existe um emissor dele, acaba sendo muito perigoso, porque se você percebe que às vezes você tem R$1 milhão na sua carteira, digamos assim, diretamente com o Banco Central, será que você realmente é dono desse R$1 milhão que você guardou durante a sua vida inteira, poupando, sendo que a qualquer momento ele pode ser suprimido, ou ele pode ter uma data de validade, ou ele só vai poder ser gasto com determinadas coisas, e você tem sonhos que não necessariamente são os mesmos do governo? Consegue entender o problema aí do conflito de interesse? E quando o cidadão está contra o governo, já te dou spoiler, quem ganha é sempre o governo. Então não adianta muito a gente tentar fantasiar, é assim o mundo que nós vivemos hoje. E é a melhor forma de controle. Muitas vezes eu acompanho muito de perto o que acontece na China hoje e eu vejo coisas que assustam bastante em relação às possibilidades do governo de literalmente te encarcerar pela sua carteira, porque a melhor forma de você prender uma pessoa dentro de casa é você tirando completamente a energia econômica dela. Se ela não tem dinheiro nem para pegar um ônibus, nem para pegar um táxi, nem para comprar comida, ela vai fazer tudo o que você quiser, ela vai se ajoelhar. E isso já está acontecendo hoje em países como a China. Então é muito importante a gente manter os olhos abertos aí para isso, para a gente ver os passos que estão acontecendo, né? Eu acabo avançando muito, um pouquinho. Eu gosto muito da visão macroeconômica e ela traz, obviamente, como uma característica o futurismo. Você tentar antever coisas no ramo macro que estão acontecendo, mas que a maioria das pessoas acaba perdendo esse contexto por estarem ocupados demais no seu dia a dia. Agora vamos falar para o outro lado da história, que na minha opinião é o melhor antídoto que nós temos, apesar de não ser perfeito. Ele apresenta características que conseguem ser antagônicas a isso. Então, quando você tem uma rede descentralizada como o Bitcoin, eu gostaria que você tirasse da sua cabeça cada vez mais o conceito de que ele é somente um substituto, ele é um concorrente da moeda. Os governos vão emitir moedas, acho que até o resto da minha... Provavelmente eu não estarei vivo para ver um mundo onde governos não vão emitir moedas. Então isso não é uma coisa que necessariamente eu posso mudar, mas eu tento jogar com as cartas que eu tenho da melhor forma possível. Então quando eu tenho um ativo inédito como o Bitcoin, que ele permite você ser divisível, ele ter uma segurança descentralizada completamente fora de bancos centrais e da influência deles diretamente na quantidade de bitcoins que podem ser produzidos, na forma que eles são distribuídos, e eu não precisar de autorizações específicas para transacionar entre pessoas de qualquer lugar do mundo, independentemente de onde ela esteja, e isso dá um poder muito grande. Só que eu não quero que você pense nisso como uma moeda, eu quero que você tenha a noção de propriedade digital. Então a propriedade digital para mim foi uma coisa que chamou muito a atenção e que me fascina cada vez mais. Eu não paro de estudar sobre isso. Ontem eu estava estudando quase 2, 3 horas sobre esse assunto e acaba dando várias possibilidades que eu nem tinha imaginado, mas que eu quero compartilhar nos próximos capítulos com você. Então pensa da seguinte forma, vamos pensar naquele prédio. Eu sempre volto para o exemplo do prédio em Nova York, porque é como as pessoas pensam em relação a imóvel, ter alguma coisa que eu possa tocar, ter alguma coisa concreta, um ativo, algo que eu vou dar para os meus filhos. Isso é uma coisa que está muito entranhada na cultura do americano, do brasileiro, do que eu vou acumular ao longo da minha vida para deixar para os meus filhos. Quase todo mundo pensa no mercado imobiliário. Agora, tenta imaginar que você tivesse uma propriedade, da mesma forma que você tem uma propriedade imobiliária, mas que ela é flexível, que ela é líquida. É um prédio que você pode levar de um país para o outro facilmente. É um prédio que eu não preciso ter o dinheiro inteiro para comprar o prédio. Eu posso comprar uma microfração desse prédio. Eu posso comprar só um parafuso, só uma porta, só uma maçaneta, o que der para eu fazer. E vou ter a valorização daquele prédio ao longo do tempo. Mas um prédio, eu não preciso somente comprar, vender, eu posso também alugar os apartamentos, eu posso ter uma renda a partir dele. Então eu posso também
emprestá-lo a outras pessoas, eu posso gerar um ganho a partir da minha propriedade, eu posso transformar o meu terreno numa propriedade produtiva. E tudo isso que eu quero te dizer, que eu estou te dizendo aqui, te dando como exemplos do mundo físico, eles são possíveis com Bitcoin. E é isso que as pessoas acabam não entendendo e tem uma visão muito micro, pensando que é só algo que você compra para poder ganhar mais reais ou dólares no futuro. E quando você começar a tratar isso cada vez mais como propriedade, você vai perceber que não somente ele acaba virando um imóvel digital, ele acaba virando algo extremamente divisível que pode servir como moeda, mas pessoalmente eu não vejo tanto futuro do Bitcoin como criptomoeda, mas sim como algo que vai ser uma reserva de valor, que vai ser algo que você pode usar no sistema bancário. O sistema bancário tradicional já está correndo cada vez mais atrás do que já está acontecendo na revolução DeFi. Hoje eu quero explicar também o que é esse conceito para quem não conhece. Então, mas o grande foco aqui é você fazer a diferenciação de duas coisas que são digitais, só que uma delas é aquilo que vai ser completamente dominado por um governo central, completamente dominado por um banco central, por uma política de alguém que vai centralizar as decisões e não necessariamente vai ter o seu bem-estar em mente. E que muito provavelmente não vai ser uma reserva de valor a partir do momento que eu posso criar quanto eu quiser, dependendo dessa minha política, e governos mudam a cada 4 anos, e aqui você tem uma solução onde você realmente tem o controle, onde você não precisa ter a confiança em terceiros e você pode transformá-lo isso em energia econômica de várias outras formas. Então, cada vez mais eu quero entrar nesse conceito para você ver essa dicotomia que está acontecendo cada vez mais e essa ruptura da sociedade vai ficar cada vez mais clara quando as pessoas entenderem que a moeda, o dinheiro que você acha que você tem no banco, não somente não existe, mas também não é reserva de valor. Então algumas pessoas vão começar a acordar mais cedo e outras vão demorar um pouquinho mais, mas isso já está acontecendo, não é algo que eu inventei e isso, ter essa informação e poder agir sobre ela, acho que pode mudar a sua vida. Então meu objetivo é ajudar. Forte abraço.